segundo ano, Física 1. O terceiro ano tá compreendido lá em Física 2, que é que a gente tá estudando ondas e os comportamentos dela, fenômenos. Aí deixa eu só explicar uma coisa aqui antes de eu começar a abordar aqui o contexto. No capítulo 21, vocês foram introduzidos aí aos fenômenos ondulatórios. Pedro, você não passou a teoria sobre isso. Realmente, eu não passei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o QR Code. Eu tô com a apostila do segundo ano, vocês do terceiro ano é só localizar. Na página 218. Aí deixa eu só explicar outra coisa pra vocês. Vocês terceiro ano, a apostila de vocês, o capítulo, ela tá dividido em... No capítulo 21 tá fenômenos ondulatórios 1 e fenômenos ondulatórios 2. Já no segundo, já pegou isso e colocou num capítulo só. E no capítulo 22, que é o capítulo dessa semana, é a questão de ondas sonoras. Que agora eu tô abordando uma nova metodologia para vocês estudarem sozinhos. Se é mais produtivo ou não, eu não sei, porque a questão é uma coisa que eu falaria em sala de aula, eu não me envergonho de falar ao vivo. Quem estuda em sala de aula, estuda online também. Quem não estuda em sala de aula também não vai estudar online. Então, só para eu não ficar gastando saliva à toa, eu vou me atentar aqui do capítulo 20 até o 30, 10 capítulos só, é algo que honestamente eu devia ter feito até o começo. Eu vou me atentar aqui só os exercícios conceituais nesses vídeos. Por quê? Porque já tem o QR Code, nós já temos aqui um professor do Portal Eleva que explica essa matéria para vocês. Ele explica muito bem, humildemente falando, até melhor do que eu. E aqui eu vou só dar uma resumida e vou resolver os exercícios conceituais e fazer alguns breves comentários. Deixa eu só falar aqui pra vocês que o que eu vou pedir, se você ainda não tiver feito, pause o vídeo, assista o vídeo do QR Code do capítulo 21 e depois assista o do 22, que é o dessa semana, que é o de ondas sonoras. E o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Vou resolver os exercícios conceituais do capítulo 21 e vou fazer um breve comentário do capítulo 22, correto? Aí, nesse capítulo 22, o terceiro ano, quando eu estiver falando do capítulo 22, eu já falo pra vocês, terceiro ano, pode ir embora. Ainda nós não chegamos nesse ponto com vocês, que são ondas sonoras. Vocês só vão estudar isso no capítulo 23. Mas enquanto eu estiver falando sobre fenômenos ondulatórios, vocês são parte desse vídeo também, porque vocês estão compreendidos no capítulo 21 e no capítulo 22, correto? Lembra lá em ótica que nós falávamos sobre a luz? Primeiro vocês entenderam o que é luz, o que é o meu Deus amado. Louvado seja Cristo. Vou até colocar isso aqui pra frente um pouco. Sem condições. Nós falávamos sobre a luz. Primeiro vocês descobriram que a luz, que para primeiro vocês me veem, precisa que a luz do sol, ela reflete em mim, vai pro telefone, aí sim vocês me veem. Falamos sobre 3 fenômenos que podem acontecer com a luz, que é a reflexão, a absorção e a difração. Agora eu quero falar para vocês os fenômenos ondulatórios, porque muitas das coisas que acontecem com a luz vai acontecendo também com as ondas. E a luz, ela não deixa de ser uma onda. Basicamente é isso, não tem porquê. Eu até corrijo o que eu falo. O que acontece com a luz acontece com a onda. Não, errei, né? Era uma questãozinha para marcar F. Por quê? Porque a luz, ela é uma onda, correto? E esses fenômenos também vão acontecer com as ondas. O primeiro fenômeno que vocês viram é o da reflexão. Provavelmente o professor, eu não confesso que eu não vi aula, ele provavelmente deu o exemplo de uma corda, que quando você bate a corda, sobe a corda, a onda que forma, ela vai por cima e depois volta por baixo. Ou ela pode ir por cima e voltar por cima também. Ele pode ter dado o exemplo também da piscina, quando você faz a onda na piscina, aquela ondinha bem pequenininha, ela bate e depois você sente ela voltando por baixo, correto? Ela raramente vai voltar por cima.
correto? O que eu também queria falar pra vocês são de vocês terem na bagagem de vocês, eu falo isso mais pro terceiro ano, muitos e muitos exemplos de reflexão de ondas, porque o Enem vai cobrar de vocês, correto? Simplesmente vendo. Refração é o seguinte, lembra que de luz, quando nós falávamos sobre os fenômenos que acontecem com a luz, aí eu passo pra você, eu tenho um meio aqui, correto? Eu tenho um meio aqui. Uma reflexão é simplesmente dessa onda, ela vem, bate no meio e volta. Em luz a gente pega esse meio, por exemplo, como um espelho, correto? E na refração, essa luz, ela ao passar por esse meio, ao invés de refletir, ela refrata, ela atravessa aquele meio. Em luz a gente pode dar o exemplo de vidros. Vidros sejam esses embaçados ou não, correto? Em ondas, eu vou falar pra vocês assim, numa corda, por exemplo, eu vou dar o exemplo de vocês, uma corda, por exemplo, um barbante amarrado a uma linha de nylon, ou uma corda bem grossa amarrada a uma corda mais fina. O que vai acontecer? Deixa eu ler aqui pra vocês o que vai acontecer. A refração ocorre sempre que a onda, seja ela mecânica, seja eletromagnética, ela sofre mudança na sua velocidade de propagação. Aí deixa eu falar pra vocês o que acontece quando essa onda refrata, ela troca ali o meio dela. Ela vai mudar a sua velocidade, mas ela não vai mudar a sua frequência. Decora isso, grava isso no seu coração. Ela vai mudar a sua velocidade, porém ela não vai mudar a sua frequência. As questões vão te cobrar isso. Deixa eu falar isso de novo bem claro. As questões, elas vão te cobrar isso. Correto? Correto. E o outro fenômeno que eu quero falar pra vocês é a questão da difração. O que é uma parada de difratar? É basicamente isso daqui, ó. Entendeu? A onda tá aqui, bateu, voltou. Ou então, por exemplo, vocês conseguem ver a apostila aqui atrás de mim? Não. Porém, fingem que o celular que tá filmando vocês é um roteador de Wi-Fi. Se eu viro de costa e tô com o meu celular aqui, a onda do Wi-Fi para conseguir passar o telefone, ela vai dar a volta. Isso é o fenômeno de difração. Ela consegue passar paredes, correto? Ela consegue dar a volta em paredes. Coisa que não acontece, por exemplo, com a luz. Quando eu tenho um meio opaco, eu sou um meio opaco, tudo que tá atrás de mim vocês não veem, correto? Ondas eletromagnéticas e mecânicas, ela tem esse poder, nem é poder, não, em física a gente não usa poder não, nós usamos a palavra propriedade. Ela tem essa propriedade de difratar. Olha os dois contextualizando que fala sobre como que funciona o Wi-Fi e o sinal do celular. Correto? E a interferência de ondas é que as ondas, elas podem se interferir, mas elas vão interferir horas ali de maneira, por exemplo, elas não vão interferir a ponto de uma interromper a outra, mas de trocar elas de frequência. Quando uma onda interfere a outra, ela simplesmente não morre, ela só troca de frequência. Interferência de ondas é muito comum nas rádios antigamente, quando eu tinha uma rádio pirata, por exemplo, na minha casa. Não, eu não tinha, tipo assim, não tô falando que eu tinha. Se, por exemplo, eu faço uma rádio pirata aqui em casa e eu sintonizo ela numa frequência de uma rádio existente, pode ser que tenha interferência com as outras rádios. Ou então, se eu tô falando num Nextel, por exemplo, e tem outra pessoa com Nextel, por exemplo, na rua, pode ser que dê interferência, mas essas ondas elas não acabem, mas elas fiquem ali as duas na mesma frequência e as vozes eles fiquem ao mesmo tempo falando. Gente, deixa eu resolver aqui 5 exercícios com vocês, só para vocês terem ideia daqui como que os exercícios vão cobrar, como que a banca vão cobrar.
Primeira questão é a questão da PUC. É os exercícios conceituais do segundo ano. Mas, terceirão, presta atenção aqui. Olha só, PUC Rio, leia. 1. Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior vai ser a sua velocidade. Correto? 2. Quando um feixe de luz passa de um meio para o outro, seu comprimento de onda muda, mas a velocidade mantém constante. 3. O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio refringente para outros menos refringente. Cara, deixa eu falar pra vocês que a 1 e a 2 está errado. A 2, que é mais tranquila, é justamente aquilo que eu te falei. Quando a onda ela muda de meio, ela muda a sua velocidade, mas a frequência ela continua constante. Lembra que eu falei isso pra vocês? A 2 ela simplesmente falou ao contrário, correto? A 1 ela fala assim, quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior vai ser a sua velocidade de propagação. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A frequência de uma onda é o tanto que ela vem, correto? E a velocidade ela pode... Cara, é indiferente, uma coisa não tá nada relacionada à outra. A 3, eu vou fazer questão de ler pra vocês, até pra uma explicação bem mais conceitual. O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio refringente para outros menos refringente. Aí deixa eu falar aqui pra vocês, sempre o raio refratado, ele vai afastar do raio normal onde que ele tá. Por exemplo, eu tenho um raio passando aqui, ó. Quando ele refrata, aqui, deixa eu explicar pra vocês, é como se fosse essa linha daqui, você vai ter várias linhas paralelas. Quando um desses raios refrata, ela nunca vai ser paralela, então ela sempre vai fazer isso daqui, ela não vai ser mais refringente aquele raio. É a única questão correta, correto? 2. Cefete de Minas Gerais, sobre a propagação da luz, marque VOF. A 1 fala, na reflexão da luz, a superfície espelhada, um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Em ótica, segundo ano estudou ótica no primeiro ano. Eu dei ótica pra vocês. Eu lembro que eu dei ótica pra vocês. Eu falei pra vocês, eu tenho um espelho aqui. Quando a luz bate e forma um ângulo X, quando ela reflete, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reincidência. Eu ensinei isso pra vocês, essa questão é verdadeira. 2. A luz se propaga em linha reta com velocidade constante em determinado meio. Gente, isso é um dos fundamentos da ótica. É um dos fundamentos da ótica. Como ondas óticas é uma onda, óbvio, então essa questão ela se faz verdadeira, dado o princípio fundamental da ótica. E a terceira, em uma superfície completamente irregular, os raios de luz incidente e refletido estão em planos diferentes. Não, porque em uma superfície completamente irregular, as propriedades de um espelho plano ela não funcionam, correto? VVF é a letra D. Correto? Correto. Deixa eu fazer a 4 e ir embora. Por que você não vai fazer a 3? Porque eu tô pegando só as questões assim que tem teoria mesmo. É aquela típica questãozinha de somar as alternativas corretas. No que se refere aos fenômenos ondulatórios, ter a soma das corretas. 1. Ao passar de um meio para o outro, a onda tem sua frequência alterada. Nananina não, que altera a velocidade. 2. Quando uma onda se reflete em uma barreira, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Do mesmo jeito que funciona para a luz, funciona para as ondas de Wi-Fi, funciona para as ondas sonoras, funciona para qualquer tipo de onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. 4. Em uma onda transversal, os pontos do meio em que elas se propagam vibram perpendicularmente à direção de sua propagação. Verdadeiro, correto? A gente tem ali 3 tipos de ondas, relembrem lá do capítulo 21, e na transversal, diferente da outra, ela vibra no sentido que ela se propaga. 8. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga, verdadeiro. Tanto é que quando ela troca de meio, ela troca de velocidade. Me explica isso melhor, por exemplo. Explico. Eu te escuto bem melhor no ar do que debaixo da água. Porque o ar propaga muito melhor a minha voz
do que debaixo da água. Ele propaga tão ruim que debaixo da água você vai me escutar só. Não vai propagar igual o nariz dele. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 16. Tá certo? Opa, que isso? 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. É o númerozinho que você tem que colocar aí na soma. Professor, eu mesmo que tenho que me corrigir. Gente, não é beijos não. Beijos pro terceiro ano. Ai, que doeu. Deixa eu falar aqui pra vocês de ondas sonoras. Assim como a luz é um som, assim como o roteador que tá vindo lá do meu quarto aqui pro jardim da minha casa é uma onda, as ondas sonoras também não deixam de ser uma onda. Ela tem ondas. Quero que vocês aprendam sobre timbres, sobre reflexão sonora. O que é reflexão sonora? Nós chamamos popularmente de eco. Eu quero que vocês falem sobre intensidade sonora. Eu quero que vocês aprendam sobre efeito Doppler. Não, tô zoando. Eu achei um trevo. É um trevo? Não, trevo tem 4. Esse aqui só tem 3. Enfim. O QR Code tá na página 234. Assistam. Semana que vem vão ser vídeos de revisão. E nesses vídeos de revisão eu vou resolver os exercícios conceituais desse capítulo. E capítulo 23, acústica, matéria gostosinha, que amamos. Agora eu tô vendo a apostila mesmo. Matéria 24, exercícios de ondas. E exercício 25, introdução ao magnetismo. Vamos aprender sobre ímãs, mas a matéria do terceiro bimestre está fechada. Que honra, que orgulho, tá dando certo. Beijos, tchau!